Concurso SPSEX 2023, prova modelo F, esta é a questão número 10. Considerando as circunferências λ1 e λ2, determine a posição relativa entre λ1 e λ2. Bom, para que se tenha a posição relativa, é necessário que conheçamos os elementos, centro e raio de cada uma delas. Então, iniciemos com λ1. Para λ1. Bem, centro representarei por C1. A abscissa do centro, lembre-se, que é o coeficiente de x sobre menos 2. Menos 2 por menos 2 resulta 1. A ordenada é o coeficiente de y por menos 2. Menos 4 por menos 2 resulta 2. Então, o centro tem coordenadas 1 e 2. E o raio? Bom, o raio, representarei por R1, é a raiz quadrada do quadrado da abscissa do centro, mais o quadrado da ordenada do centro, menos o termo independente da equação geral, que nesse caso é 1. Portanto, o raio da circunferência 1 será a raiz quadrada de 4, que é 2. Pronto, já temos centro e raio de λ1. Agora, façamos o mesmo para λ2. Qual será o centro de λ2? Representarei por C2. Abscissa, coeficiente de x dividido por menos 2. Menos 2, 4 por menos 2. Ordenada, coeficiente de y, que é menos 10, dividido por menos 2. 5. E o raio? Bom, o raio, que eu representarei por R2, é a raiz quadrada do quadrado do coeficiente de x menos 2 ao quadrado, mais o quadrado do coeficiente de y, menos o termo independente da equação, nesse caso, 13. Muito bem. 4 mais 25, 29. 29 menos 13, 16, cuja raiz quadrada é 4. Perfeito, já temos o raio também de 2. Agora, calculemos a distância entre os dois centros, para que depois comparemos com os raios. Bem, a distância do centro de λ1 ao centro do λ2 é a raiz quadrada de ΔX. X de C1, x de C1 é 1, de C2 é menos 2. Portanto, 1 menos menos 2, ou seja, 1 mais 2 ao quadrado. ΔY, 2, que é o y de C1, menos 5, que é o de C2. 2 menos 5 ao quadrado. Então, essa distância entre os centros das circunferências é a raiz quadrada de 9, mais 9, 18. Ou seja, 3 raiz quadrada de 2. Perfeito. Agora, com essa distância, nós devemos comparar com os raios. Bem, 3 raiz quadrada de 2, ou raiz quadrada de 18, é um número que se encontra entre 4 e 5. Considerando que se encontra entre 4 e 5, a distância entre esses centros é maior que a diferença entre os raios, que seria o raio 2 menos o raio 1. A distância é maior que 2, que é a diferença, 4 menos 2. Ao mesmo tempo, essa distância é menor do que a soma dos raios, R1 mais R2. Ora, quando isso acontece, a distância maior que a diferença e menor que a soma dos raios,
é certo afirmar que as circunferências são secantes. Então, λ1 e λ2 são secantes. O que determina isso é o fato da distância entre os centros ser maior que a diferença entre os raios e menor que a soma dos raios. As circunferências serão secantes, elas terão 2 pontos em comum. Isso resolve a questão número 10.